Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com as nossas aulinhas de termodinâmica e vamos falar sobre transformações gasosas hoje, certo? Bom, quando que ocorre uma transformação gasosa? Bom, para ocorrer uma transformação gasosa, uma das três variáveis de estado tem que mudar pelo menos, ou pressão, ou volume, ou temperatura. Uma dessas três tem que variar. Ou duas delas, ou até as três têm que variar. Quando pressão, volume e temperatura se alteram, nós dizemos que estamos tendo uma transformação gasosa. Tá certo? Bom, nessas transformações gasosas, a gente sabe que a pressão ela está relacionada às colisões das moléculas, certo? Quanto maior a pressão, maior as colisões. E a pressão ela pode ser medida nessas unidades aqui, ó. ATM, milímetros de mercúrio, Torricelli, Pascal, né? Ou bar. São essas as unidades de pressão. Geralmente a gente trabalha em ATM, mas muitos vestibulares, principalmente quando a gente fala em termodinâmica, usam o Pascal. 1 vezes 10 elevado à quinta. Então, muitas vezes nós vamos estar usando esses valores para trabalhar. Tá? O bar praticamente não se usa, né? E o milímetros de mercúrio só para obrigar a gente a fazer mais cálculos matemáticos. Tá? O volume, né, está sempre relacionado ao recipiente, porque vocês sabem que todo gás ocupa sempre o volume do recipiente, não é isso? E as unidades principais são o litro, o centímetro cúbico, o metro cúbico, o mililitro, que sempre vão estar aparecendo. Então a gente tem que saber essas transformações de acordo com o que a gente está vendo ali naquela tabelinha. E a temperatura, que sempre está relacionada à agitação molecular, né? Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Só que tem um probleminha. Todo exercício passa a temperatura em graus Celsius. E os nossos cálculos obrigatoriamente, anota isso daí, obrigatoriamente terão que ser em Kelvin. Não se faz exercícios de termodinâmica que não esteja em Kelvin. Todas as temperaturas transformadas em Kelvin, ou seja, mais 273, certo? Isso é obrigatório, tá certo? Bom, nós temos 4 transformações gasosas. As isotérmicas, como o próprio nome já diz, né? Que ocorre quando a temperatura é constante, certo? Significa que a temperatura inicial é igual à temperatura final. E aí a gente tem essa formulinha, PI vezes VI igual a PF vezes VF. A isobárica ou isocórica, que ocorre com pressão constante, onde nesse caso nós temos volume inicial sobre tempo inicial igual ao volume final sobre tempo final. Isovolumétrica, que significa que o volume é constante, certo? Então nós teremos pressão sobre temperatura e pressão sobre temperatura. E a adiabática, que é uma transformação que ocorre tão rápido, mas tão rápido, que não ocorrem trocas de calor com o meio ambiente. Calma, calma, não vai ser tudo assim. A gente vai ver uma por uma com calma, tá certo? Bom, só que para isso a gente tem que ter uma noçãozinha de CNPT. CNPT são condições normais de pressão e temperatura que geralmente cai muito em vestibular. Então, quando aparecer esse nomezinho, condições normais de pressão e temperatura, você tem que saber que a pressão vai ser de 1 atmosfera, que a temperatura é de 0 graus Celsius e que o volume vai ser de 22,4 litros. Então, falou em CNTP, você sabe que é 1 atm, 0 graus Celsius e 22,4 litros. Tá certo? Isso também é obrigatório, que são as condições normais de pressão e temperatura. Tá certo? Bom, mas o que é a transformação isotérmica, também chamada como lei de Boyle, certo? É um ponto onde você tem a temperatura constante. Então, ocorre a variação de volume, ocorre a variação de pressão, certo? Só que ocorre de que maneira? Vamos pensar num exemplo prático. Imagine que você tenha na sua mão uma seringa, sem a agulha, né? Lógico. Aí você está lá, você puxa o êmbolo e tampa a parte da frente da seringa. O que você percebe? A hora que você empurrar, você vai estar vendo o volume diminuindo, não é isso? Mas você diminui o volume, não aumenta a pressão no seu dedo daquele ar querendo sair? Então você acabou de perceber
que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, olha só, se a pressão é 10 e o volume é 2, o que aconteceu? Se a pressão cai pela metade, o volume dobra. Percebam, ó, inversamente proporcionais. Aqui, ó, de 5 foi para 2,5, caiu pela metade de novo. Então, aqui dobrou de novo. Tá certo? Então, tem que ser o quê? Inversamente proporcionais. E daí que sai essa equaçãozinha, ó. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Lembre-se, temperatura é constante. Olha só como é que fica o gráfico. Olha só, lembra que a gente falou, ó, era 10 a pressão, era 2 o volume, caiu pela metade aqui e aqui dobrou, olha só, de 2 foi para 4. Olha a curva que me deu. Essa curva tem um nome especial, é a isoterma. A isoterma é a curva da transformação isotérmica, porque ela sempre vai ter essa cara. Sempre quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Então ela vai ser uma curva desse jeito, sempre caindo em direção ao volume, tá certo? Tá? Então muito cuidado com isso. Essa é a única reta que é diferente das outras, por quê? Porque ela é de duas coisas que são inversamente proporcionais, tá certo? Vamos ver um exemplo? Você brincou de encher com ar um balão de gás à beira da praia, até um volume de 1 litro, e o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor que a pressão ao nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume de ar do balão em litros após a subida será de quanto? Bom, a gente sabe que o volume é de 1 litro, está escrito ali, ó. Volume de 1 litro. O que mais que a gente sabe? A pressão é aonde que é? Beira da praia. Qual que é a pressão ao nível do mar, gente? Todo mundo tem que saber que a pressão ao nível do mar é de 1 atmosfera, certo? Bom, pressão final. Não está dizendo que a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar? Se era 1, quanto que é 10% a menos? Tirou 0,1, sobrou 0,9, não é mesmo? E eu quero achar o quê? O volume final. Eu sei que é temperatura constante. Se é temperatura constante, pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Joguei na fórmula, troco os valores. P1 e V1 é 1. PF é 0,9 e VF é o que eu quero. 1 vezes 1, você sabe que é 1. Você passa o 9 para lá dividindo, ficou 1 dividido por 9, certo? 1 dividido por 9 deu 1,1 litros. Mas é óbvio, se do outro lado diminuiu 10%, do outro lado só pode aumentar 10%. Não é isso? Quanto que é 10% a mais do que 1? É 1,1, né, gente? Certo? Então, dá para perceber e comprovar dessa maneira. Tá certo? Bom, e a lei isovolumétrica, ou seja, a transformação isovolumétrica? Né? Também como é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac. Né? Nesse ponto, a gente tem o quê? Volume constante. Se o volume é constante, a gente percebe o quê? Que duas coisas variam. Varia o quê? Varia a pressão e varia a temperatura. Só que nesse caso, olha só que interessante. Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Quer um exemplo? A panela de pressão. Você não pega a panela de pressão e põe no fogo? O que acontece? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão lá dentro. Só que o volume da panela permanece constante, porque ela não se deforma. Então, o volume é constante. Nesse caso, o que a gente percebe? A gente percebe que ao você aumentar a temperatura, a pressão lá aumenta tanto que a água ela fica líquida por mais tempo, ou seja, ao invés de ela evaporar a 100 graus, ela vai evaporar a 120, 130, dependendo da capacidade da sua panela de pressão. Por isso que ela cozinha tão mais rápido, porque aumentando a temperatura, a gente tem um aumento de pressão, fazendo com que a água permaneça líquida por uma temperatura maior, certo? E é lógico que a gente consegue perceber que é diretamente proporcional. Aumentou um, aumenta o outro também. Olha só.
Aqui eu tinha 250, aqui eu tinha 1.000. 250 foi para 500, dobrou. 1.000 foi para 2.000, dobrou também. Então vocês percebam que é diretamente proporcional. Como é que fica o gráfico? Olha lá. Ó. Olha só. Numa linha reta. Essa linha reta é o quê? A temperatura dobrou, pressão dobrou também. Ó. Uma linha reta tranquilamente, diretamente proporcional. Tá certo? Vamos fazer um exemplozinho? Um pneu de bicicleta calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Será que a pressão de calibração, qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atingir 37 graus Celsius? O que eu sei? Pressão inicial, 4 atm, está lá no canto. Temperatura inicial, 7 graus Celsius. Temperatura final, 37 graus Celsius. Certo? Olha só, está dizendo que o volume e a quantidade de gás são os mesmos. Então, transformação isovolumétrica. Então, eu quero achar quem? A pressão. Posso jogar na equação direto? Errado. Primeiro, eu tenho que transformar em Kelvin. Então, mais 273. Tanto para a temperatura inicial quanto para a temperatura final. Se você não fizer isso, você erra o exercício. Transforma em Kelvin. Agora você vai para a equação. Certo? Pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura. Substituo, certo? Olha só, pressão inicial era 4, temperatura inicial 280, pressão final eu não sei, temperatura final 310, certo? Dá para simplificar? Dá. Corto os dois zeros e multiplico em cruz, né? Regrinha de 3. PF vezes 28 igual a 4 vezes 31. Portanto, PF igual a 28 vezes... PF vezes 28 igual a 124, porque 4 vezes 31, 124. Passo para lá dividindo, ficou quanto? 4,4 atmosferas. Acabou o exercício também, sem segredo nenhum. Tá certo? E a lei isobárica de Charles e Gay-Lussac? Como que funciona uma transformação isobárica? Transformação isobárica, pressão constante. Então agora o que vai ficar constante é a pressão. Quer um exemplo? Lembra aqueles desenhos, aquela imagem daqueles balões que vocês viram no início da apresentação? Então, aqueles balões funcionam através da transformação isobárica. Por quê? Se você for ver, embaixo de um balão você tem uma fonte de calor, uma espécie de uma chama que vai fazer o quê? Vai aumentar a temperatura, lógico. Aumentou a temperatura, o que vai acontecer com o gás que está dentro do balão? Vai esquentar. Se ele vai esquentar, automaticamente o volume vai aumentar. Não é mesmo? Porque o gás tende a aumentar de volume sempre que você aumenta a sua temperatura. Certo? E se ele aumenta de volume, ele fica menos denso. Se ele fica menos denso, ele sobe. Por isso que o balão sobe, porque você diminuiu a sua densidade, ele fica mais leve que o ar, né? Vamos dizer assim, por dizer, né? Ele fica mais leve que o ar, consequentemente ele começa a subir. E aí você consegue controlar a temperatura controlando a densidade do balão. E aí você faz com que ele suba ou desça. Interessante isso, não é mesmo? Então a gente percebe que a transformação isobárica mantém a pressão, porém a temperatura e o volume aumentam proporcionalmente ou diminuem proporcionalmente. Olha aqui um exemplo. Ó, 400 virou 800, então 2.000 só pode ter virado 4.000. Não é mesmo? Como é que fica o gráfico? Olha só, mesma coisa que o outro, tá vendo? Ó, duas partes onde a temperatura dobrou e volume dobrou, então nós temos uma reta. Se eu tenho uma reta, são diretamente proporcionais, tá certo? Olha o exemplo aí. Um gás de volume 0,5 metros cúbicos a uma temperatura de 27 graus Celsius é aquecido até uma temperatura de 77 graus Celsius. Qual será o volume ocupado por ele se essa transformação ocorrer sob pressão constante? Pressão constante, o que é mesmo? Isobárica, não é mesmo? Então vamos ver o que eu tenho? Volume inicial, 0,5 metros cúbicos, temperatura inicial 27 graus Celsius, temperatura final 77 graus Celsius e eu quero o volume final. Professor, preciso mudar o volume de unidade? Não.
A única obrigação que você tem é de mudar a temperatura. O volume, se o exercício não pediu, você responde na unidade que ele te passou. Tá certo? Mas a temperatura não. Sempre mais 273. 27 mais 273, 300. 77 mais 273, 350. Agora eu posso jogar na equação. Certo? Joguei na equação, volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final. O que eu faço? Troco letra por número, ficou 0,5 sobre 300 e VF sobre 350. Dá para simplificar? 0 com 0, regrinha de 3, VF vezes 30 igual a meio vezes 35. Meio vezes 35, 17,5. O que eu faço com 30? Jogo para lá dividindo. Dividir 17,5 por 30, acabou o exercício. 0,58 metros cúbicos. Percebam que aumentou a temperatura, aumentou o volume. Tá certo? Acabou? Não sei se vocês perceberam, mas cada uma dessas 3 variáveis de estado nos deu uma equação, não é mesmo? Mas olha só as equações. Olha aqui, ó. Você tem isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Se você tem isotérmica, você concorda que o Tzinho some? Ó, fica só a parte de cima. Se você tem isobárica, você concorda que o P some? Então só ficou V sobre T. Se você tem isovolumétricas, percebe que o V some, só ficou P sobre T e P sobre T. Então, essas 3 equações a gente pode separar numa só. Então a gente não precisa ficar decorando 3 equações. É o famoso PVT-PVT, certo? Então, se você tem PVT-PVT, o que você sabe? Você sabe que é pressão, volume sobre temperatura. O antes é inicial, depois é final. E aí, o que for constante, você tira da equação. Simples assim. Então vai ficar PVT, PVT. Por exemplo, pressão constante, tira o P dos dois lados, ficou V sobre T, V sobre T. Acabou. Certo? Não tem segredo. Então isso fica muito mais fácil da gente trabalhar se a gente usar a equação geral dos gases, onde uma equação só resolve todos os nossos problemas, não é mesmo? É só você tirar o que está constante. Ponto final. Agora, mas e se nada ficar constante? Aí você usa a equação inteira, né? Sem problema nenhum. Certo? Cuidado, continua sempre sendo em Kelvin, certo? Tá? Sempre em Kelvin. E a gente não está se preocupando, por enquanto, com a quantidade de partículas que eu tenho lá. Se tem uma maior quantidade de mol, uma menor quantidade de mol. Por enquanto ainda não. Tá certo? Vamos fazer um exemplozinho? Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 227 graus Celsius. Numa válvula de controle do gás do cilindro foi aberto, até que a pressão do cilindro caísse para 1 atmosfera. Verificou-se que nessa situação a temperatura do cilindro era igual à temperatura ambiente, que era de 27 graus Celsius, que é o novo volume. Olha só, nesse exemplo mudou tudo. Então o que eu tenho? Volume inicial, 25. Pressão inicial, 4. Temperatura inicial, 227. Tenho pressão final? Tenho, 1 atmosfera. Tenho temperatura final? Tenho, 27. E o volume final? É o que eu quero achar. Posso jogar na equação? Lógico que não. Eu preciso primeiro transformar em Kelvin. Agora que eu transformei em Kelvin, agora eu posso jogar na equação. Perceba que ficou PVT, PVT, certo? Ó, não sei se vocês perceberam, mas o P que eu estou usando é minúsculo. O P é minúsculo porque o P maiúsculo é utilizado para potência elétrica. Então a gente usa o P minúsculo para não ter essa confusão entre potência elétrica e pressão, tá certo? Bom, então PVT, PVT, troco letra por número, certo? Pressão inicial 4, volume inicial 25, temperatura inicial 500. Pressão final 1, volume final eu quero e temperatura final 300. Dá para simplificar? Lógico que dá. Corto os zeros, certo? Regrinha de 3, né? Porque o 1 é 1 ali, vai ficar volume final vezes 5 igual 4 vezes 25, todo mundo sabe que é 100, vezes o 3 que está lá. Então ficou 5, volume final vezes 5 igual a 300. Passo para lá dividindo e o meu volume final deu 60 litros. Certo? Acabou, sem sofrimento nenhum. Entendido? Tá? Olha só, agora tem alguns exercícios para vocês fazerem. Aliás, é uma listinha legal para vocês fazerem aí.
podem dar o print nessa tela. Eu vou passar para a próxima. Olha só, mais 3 exercíciozinhos para vocês se divertirem, tá? Olha só, mais 3 exercíciozinhos. Eu acho que dá para vocês se divertirem um pouco com essas atividades de transformações gasosas. Tá certo? Entendido? Então, até!